Muito bem. Boa noite, a paz do Senhor para vocês, para todos nós e para aqueles irmãos que estão usando esse material para o nosso estudo lá em Moçambique. Então, vamos começar em oração, né? Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos pela sua misericórdia conosco, te agradecemos pelo seu cuidado conosco, te agradecemos por tudo que o Senhor permite que a gente faça, ainda que somos uma igreja pequena, mas eu creio que o que nós estamos fazendo, muitas pessoas estão aproveitando. Então, te damos graças por isso e te glorificamos. E abençoa o nosso estudo hoje, Senhor, abre a nossa mente, que o nosso tempo de oração seja, que o seu Santo Espírito traga para a superfície da nossa mente aquilo que a gente nem sabe, mas que a gente precisa de ser curado. Porque o que o Senhor pôs no meu coração realmente é que hoje a gente usa esse estudo para aplicação prática na nossa vida e que seja para cura espiritual. Então eu te peço em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Então olha só, aqui, como a gente já tem estudado o assunto é a nossa identidade em Cristo. A nossa identidade em Cristo. Desde antes mesmo de começar o estudo da carta aos Romanos, nós vimos que cada um é diferente de todos os demais, cada pessoa é diferente de todas as demais que já foram criadas, e além do mais que o Senhor lida com a gente diferentemente. Ele não tem uma maquinazinha para apertar o botão, ele sabe a nossa sensibilidade, ele sabe as nossas fraquezas e as nossas fortalezas. Então, o que acontece na prática? Quando a gente chega a Cristo, então a gente recebe o Espírito de Deus, passa o Espírito de Deus a viver em nós, e isso é que faz uma grande diferença entre a nossa situação antes de chegar a Cristo e a nossa situação depois de chegar a Cristo. Ou seja, antes de chegar a Cristo, a gente, lá como o apóstolo Paulo ensina, antes de chegar a Cristo nós éramos inimigos de Deus, porque o pecado nos afasta de Deus. Agora, a aplicação prática sobre o assunto da nossa nova identidade em Cristo é o que a gente vai ver hoje, mas eu vou fazer a conexão do assunto dos Romanos no Evangelho. Então, no Evangelho de Mateus, nós vamos ver um caso concreto, que é o caso de Pedro, né? Que era uma pessoa que andava com Jesus Cristo, ele era um dos chamados, um dos apóstolos. A gente sabe pela história de Pedro até que Pedro era uma pessoa um pouco rude, era uma pessoa precisava de ser trabalhado na sua personalidade, etc, etc, o que Deus fez, porque o Pedro de antes não é o Pedro de depois. Quando Pedro escreveu a primeira e a segunda carta de Pedro, são demonstrações cabais de que ele era uma pessoa totalmente transformada, né? Então, nós vamos usar, para aplicar na nossa vida, nós vamos usar essa ilustração concreta do que aconteceu com Pedro, no que diz respeito a ser uma nova criatura. Também, do que a gente já estudou antes, nós vimos os frutos do Espírito, né, e os frutos da carne, e a gente viu também o seguinte, que a pessoa que está em Cristo, ela demonstra os frutos do Espírito de Deus. Se ela não demonstra os frutos do Espírito e os frutos da carne, isso quer dizer que ela não está em Cristo, né? Muito bem, então isso só para recapitular. Aí vai lá vai-se lá onde o apóstolo Paulo estava falando do assunto, e quando nós chegamos aos pés de Cristo, qual é a nossa primeira atitude quando a gente chega aos pés de Cristo? A gente não só o aceita de coração, mas a gente declara com a nossa boca, como está escrito, a nossa boca declara aquilo de que o nosso coração está cheio, né? E aí a gente não só aceita, mas convida o Senhor a tomar controle da nossa vida. E ao tomar controle da nossa vida, a gente passa a ser guiado pelo Espírito, assuntos também que a gente já tratou. A vida no poder do Espírito. Então, sendo já uma nova criatura,
o apóstolo Paulo afirmou lá na segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, 17, que sendo uma nova criatura, o Espírito Santo vive em nós. Muito bem. Então, nós precisamos de ganhar uma nova identidade. É como se a gente tivesse a nossa ID aqui, ou a carteira do Instituto Félix Pacheco lá no Brasil, que é a nossa identidade, né? Só que até nisso, você vê que até na lei do homem tem uma diferença gritante em relação à lei de Deus. Qual é a diferença gritante? Quando você chega no momento de tirar sua carteira de identidade perante o governo, né? Aqui nos Estados Unidos é em cada estado, no Brasil no país inteiro é uma só carteira. Quais são as informações que trazem na nossa carteira de identidade? O nosso nome, o nome dos nossos pais, a data de nascimento, né? Tem alguns lugares aqui, alguns estados aqui na América que ainda coloca o tipo de sangue, coisa dessa hora, a nossa estatura. Lá na carteira do Brasil, eu não me lembro da carteira de identidade do Brasil, mas eu acho que não traz nem peso, nem altura, nem nada disso, né? Então você vê, a lei do homem, ela é uma lei muito superficial. Se você... tanto isso é verdade que tem muita gente que rouba no Brasil a carteira de identidade de uma pessoa, e a coisa mais fácil que é feita lá é falsificar uma carteira. O que o cara faz? Simplesmente faz uma mecânica ali de substituir a foto, só substituir a foto, ele já vai mostrar aquilo ali, tudo plastificado, bonitinho, nas informações ele é o outro, mas na foto. Então, essa é a maneira que a lei do homem não tem a profundidade que tem a lei de Deus. E quando se fala da nossa nova identidade em Cristo, não é só ir lá no departamento da igreja e tirar uma carteira de identidade que eu sou membro daquela igreja, ou etc. Requer alguma coisa muito mais profunda, que não é somente a nossa aparência exterior, ou uma foto mesmo que a gente estivesse caracterizando aí como uma outra carteira de identidade qualquer, não é só a nossa foto, é o que está dentro. Lá no profundo de nós é que identifica a nossa relação com Cristo, a nossa identidade em Cristo, é algo muito mais profundo. Então, a primeira coisa que a gente viu lá na carta aos Romanos é que quando nós chegamos a Cristo, o homem velho, ele já está morto. A natureza do homem velho, né, já está morto. Nós estamos mortos para o pecado e vivos para Deus, não é isso que diz lá? Então, já começa por aí. A gente já está morto para a nossa natureza antiga, né, mas a gente já é uma nova criatura. E aí, como nova criatura, o outro toque da nossa identidade é que a gente caminha pelo poder do Espírito Santo. Mesmo as pessoas, veja bem, mesmo as pessoas que não têm um crescimento espiritual muito profundo, mesmo as pessoas que não têm o crescimento espiritual muito profundo, elas são capazes, também pelo poder do Espírito, para ver que Deus está caminhando com ela, e o resultado de que o Espírito está caminhando com ela é que vem as coisas boas que vêm de bênçãos na nossa vida, né? Em termos do resultado da salvação, não as coisas boas no sinal de todos têm o sol ou de todos têm a chuva, mas a coisa pessoal em termos das bênçãos que vêm da nossa natureza em Cristo. Isso não precisa de ser uma pessoa com muito crescimento espiritual para notar, pastor, o senhor não sabe, essa semana foi uma maravilha, Deus me deu uma bênção, não sei o que lá. Isso aí são provas da nossa identidade em Cristo, que quando a gente clama a Ele, o que acontece? Ele não é surdo, Ele não é mudo e Ele se faz presente. Quando Ele não responde é porque aquilo ali não está na vontade dEle, não é isso mesmo? Então essa é outro toque da nossa identidade em Cristo. Mas além da carta aos Romanos, que é profunda nisso, e não só a carta aos Romanos, carta aos Coríntios também, as duas cartas aos Coríntios são muito importantes nesses aspectos. A Gálatas, que a gente viu em Gálatas 5, os frutos do Espírito e os frutos da carne, hoje o Senhor botou na minha mente, me mostrou ali, eu abri um negócio, não estava nem procurando abrir um negócio, apareceu de cara o Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículos 13 ao 19, como a ilustração mais clara que pode haver para esse estudo que a gente vai fazer hoje em oração.
Quer dizer, nós hoje estamos buscando aqui, não é só o conhecimento da palavra de Deus, estamos querendo, estamos necessitados do Senhor na hora que a gente orar. Nós não vamos orar como das outras vezes, que a gente ora só ao final. Não, nós vamos orar durante, na medida em que a gente vai vendo passo a passo, porque aí quando terminar, a gente já está pronto. Não é isso? Então, busca-se hoje a nossa cura emocional, a nossa cura espiritual, enfim, tudo que o Senhor pode prover. Então, vamos ler aqui para poder entender essa verdade espiritual. Eu botei aqui nesse papel para ficar mais fácil. Então diz o seguinte: chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos dizendo: quem dizem, estava lá ele reunido só com os seus discípulos. Dentre eles estava o Pedro. Então ele pergunta para a moçada lá dele: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Ou seja, o que os homens dizem que eu sou? Como é que eles me reconhecem? Aí eles disseram: uns João Batista, pensam que o Senhor é o João Batista. Outros Elias, né? E outros Jeremias, ou um dos profetas. Então você vê que cada um deles tinha uma percepção diferente em relação a Cristo, a ponto de um deles lá, você vê que coisa estranha, a ponto de algum deles lá dizer que ele era o Elias. O Elias já tinha passado há muito tempo. Então essa passagem de achar que Jesus era o Elias é usado pelos espíritas para sustentar o negócio da reencarnação. Entendeu como é que é? Você vê que é absurdo a distorção da mentalidade do homem. Um até disse: olha, eles dizem que o Senhor é o Elias. Olha, se o Elias já tinha morrido, então ele estava ali reencarnando. E não existe reencarnação, né? Nós vivemos uma só vez e aí não tem mais essa história de reencarnação, porque jamais poderia ser o Elias. E outros acham que são os profetas, que também já tinham passado há muito tempo. Então, disse-lhe o Senhor, disse-lhe ele, e vós, quem dizeis que eu sou? Né? A primeira pergunta era o que o pessoal achava. Depois, e agora vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse: tu és o quê? O Cristo, o Filho do Deus vivo. É uma coisa muito, muito clara. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Até então, veja só, eles já, no tempo total, eles caminharam com Jesus Cristo durante 3 anos. O ministério público de Jesus andando com eles durou 3 anos. Então isso aqui, não sei em que ponto exatamente foi do ministério de Cristo, mas não foi logo ao princípio, também não foi lá para o fim. Mas foi um momento em que Deus queria abrir a mente deles, para terem a percepção exata de quem era Jesus Cristo. Uns achavam que era profeta, outros não. Vamos agora, claro, vamos definir essa conversa aqui, porque eu acho que vocês não estão entendendo, né? Aí ele pergunta: e vocês? Aí, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Nunca antes tem passagem nenhuma nos evangelhos que indiquem que isso tivesse sido clareado na mente deles antes. Nenhum deles, não tem nenhuma passagem nos evangelhos que diga que algum deles tinham discernido quem Jesus Cristo era de fato. Muito bem. Então, aí, Jesus Cristo, quando Pedro falou isso, aí Jesus respondendo lhe disse, o quê? O que diz? E Jesus respondendo disse: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, era o nome dele antes da conversão. Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue quem tu revelou, mas o quê? Meu Pai que está no céu. Você vê a revelação de quem Jesus Cristo é, não só para o Pedro, não só para aqueles 12 que estavam ali, até o que depois traiu ele. A revelação de quem Deus é depende do Senhor abrir a mente das pessoas, porque a nossa mente natural, a mente humana natural, não tem a percepção espiritual, né, para discernir que ele é o Filho do Deus vivo. Então quem faz esse papel é o Espírito Santo de Deus. Quem faz esse papel é o Espírito Santo de Deus, porque o Pai está lá no céu, né? O Filho estava aqui na terra, e o Espírito Santo, que desde o princípio eles estavam sempre juntos,
né? O Espírito Santo é o que faz o papel de abrir a mente do ser humano. Então, bastou ser da categoria de ser humano, entendido como racional, como a ciência diz, que às vezes o ser humano nem racional é, né? Eles distinguem o animal e o ser humano, mas o discernimento, com toda a nossa racionalidade, a gente não é capaz de ter a percepção espiritual. Muito bem. Aí ele disse, bem-aventurado és tu, Simão, porque não foi carne nem sangue quem tu revelou, foi meu Pai que está nos céus. Pois também, aí Jesus Cristo completou, naquele momento, o status de Pedro mudou, a situação de Pedro e de alguns outros que estavam ali mudou, mas de Pedro para Pedro foi muito claro, porque Jesus aí respondeu direto para ele, a lição que servia para os outros e que serve para nós também, hoje aqui. Então ele diz assim, pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. A palavra Pedro significa pedra. Então, sobre esta pedra edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ele. Aqui eu quero esclarecer para vocês que tem uma grande distorção na doutrina católica pelo seguinte, a doutrina católica só entende que Pedro foi o primeiro Papa e que Pedro foi que recebeu aquela missão da parte de Deus, quando na verdade não foi uma exclusividade de Pedro. Então, eles interpretam literalmente, a doutrina católica interpreta literalmente, que como a palavra Pedro é pedra, então disse assim, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Então, aí depois eles entendem Pedro como o primeiro Papa, porque o primeiro Papa era que começaria a edificar a igreja. Quando na doutrina da Reforma, da doutrina protestante da Reforma, e na interpretação dessa frase, indo buscar o original, lá no grego da época de Jesus, então a interpretação é o seguinte, que sobre esta pedra edificarei a minha igreja, a interpretação é o seguinte, Pedro, sobre a tua declaração, sobre o que tu estás declarando, de que tu és o Filho do Deus vivo, né? Sobre esta declaração é que eu edificarei a minha igreja. Porque senão, olha o contrassenso, senão no dia que o Pedro já não estivesse mais lá, né, o que acontece? A igreja ia ficar de mão em mão? É um negócio meio complicado, né, de entender. Quando Cristo, quando ele edificou a igreja dele, ele edificou de uma vez só e para sempre. Você vê, passamos pela Idade Média, a Idade das Trevas, e com todas as incoerências que houve na igreja, a igreja de Deus, do Senhor, nunca morreu. Nunca morreu. Por quê? Ele disse aqui, e as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Ou seja, pode fazer o que quiser, que nenhum homem vai ter o poder de destruir a igreja de Jesus Cristo. Eu sempre me opus àquelas igrejas que eu passei, todas as igrejas que eu passei, sempre me opus àquelas declarações que às vezes as pessoas falavam assim, nós não temos mais condições, a igreja vai acabar. Não, isso está escrito aqui, sobre a minha igreja, as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Pode o diabo querer fazer o que quiser, porque ele não tem poder de derrotar a igreja de Cristo. Nós não estamos inventando, é o que está escrito aqui. Então, aí, ele disse no versículo 19, e eu te darei as chaves do reino dos céus, né? E tudo o que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que desligares na terra será desligado no céu. Ou seja, essa expressão, eu te darei as chaves do reino dos céus, não pode ser interpretada literalmente, primeiro porque o reino dos céus não tem chave, literalmente falando. Segundo, porque se as chaves ficassem na mão do Pedro, ia resultar na mesma coisa. O dia que o Pedro não tivesse mais vivo, o acesso ao reino dos céus não se daria. E, na verdade, o acesso ao reino dos céus não depende nada de Pedro. Porque se trata isso é da doutrina da Reforma, é o sacerdócio universal. Quando você ouvir falar em sacerdócio universal, todos nós somos sacerdotes de Deus. Todos nós crentes
somos sacerdotes de Deus. Nós ministramos na autoridade do nome de Jesus, né? E não limitado a uma pessoa, como era na época do Velho Testamento. A confusão veio porque no Velho Testamento o sacerdote era o único que tinha o direito de falar com Deus. Ele era o intermediário, ele era o mediador entre Deus e os homens, porque ele, até no templo ele tinha um local que ele podia entrar, enquanto que todos os demais não podiam entrar naquele local ali onde ele falava com Deus. Então, como Jesus veio, ele abriu os véus do altar e ele deu acesso direto ao trono de Deus. E na autoridade do nome dele, nós temos direito de falar com Deus, nós temos direito de orar, nós temos direito de interceder pelas pessoas, né? Um dia eu estava viajando, aí uma pessoa, estava ainda lá na Califórnia, uma pessoa, pastor, eu precisava que o senhor fosse lá no hospital, que o fulano está no hospital, está à morte, precisava que o senhor fosse lá para orar. Aí eu simplesmente respondi, irmão, o assunto é o seguinte, eu estou viajando, e você tem o poder, em nome de Jesus, de ir lá orar pela pessoa. Não precisa de ser o pastor, porque o pastor não é o sacerdote do Antigo Testamento. Muito bem. Então agora vamos refletir sobre esse fato, né? Quando o Espírito Santo revelou a Pedro quem era Jesus Cristo, aí sim que Pedro reconheceu de fato quem era o Senhor. Muito bem. Agora vamos de novo lá nos apóstolos, para a gente ver o que aconteceu. Ele tinha 12 apóstolos, não tinha? O que aconteceu? Todos eles foram fiéis a Cristo até o final? Não. Todos eles? Não. Teve um que fez o quê? Que traiu ele, né? Andava com ele, andou até o fim, fez o papel de ladrão, porque metia a mão no dinheiro, e no final das contas ainda foi lá entregar Jesus Cristo para os inimigos, que eram os soldados do Império Romano, para dizer onde é que ele estava, para eles virem e alcançarem para matá-lo, para levá-lo para a cruz. Então, veja só, até entre eles, que eram 12, quando chega no início, depois que Cristo sobe, volta aos céus, etc., e até naquele período dos 50 dias, só tinha 11. Só depois que foram buscar alguém que pudesse completar os requisitos ou satisfazer os requisitos para ser entendido ou ser considerado como apóstolo, né? Porque primeiramente apóstolos eram os que andaram com ele, os que ouviram o ensinamento dele e que depois foram os que fizeram os evangelhos, escreveram os evangelhos, ou seja, botou em forma escrita tudo aquilo que ele tinha ensinado, porque ele disse, vá a toda criatura e batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando tudo aquilo que eu vos ensinei. Então, o apóstolo, no primeiro século, foram eles que tiveram a incumbência de escrever os evangelhos, não para inventar coisa nova. Você vê que Marcos, Mateus, até o Lucas, que não tinha estado com ele, né, tudo que eles escrevem é coerente, não tem nada ali que discorda uma coisa da outra. Então, o que aconteceu é o seguinte, mesmo tendo andado com ele até o fim, um deles, vocês acham que aquele um que traiu ele, você acha que ele era convertido? Não. Será que ele tinha alguma característica? Ele andou, não andou? Ele até não participou da última ceia? Mas e aí? Será que ele estava convertido? Não. Se ele tivesse convertido, ele ia fazer aquele papel? Não. Jamais ia fazer aquele papel. Então, isso é uma prova, é outra prova cabal, de que nem todas as pessoas que se dizem que andam com Jesus, né? Lá no caso dele, ele andou até pessoalmente, mas nos dias de hoje, não é toda pessoa que diz que é crente, não é toda pessoa que diz que anda com Jesus, que de fato está convertido, ou está convertida. Isso é uma coisa muito importante para a gente tomar em consideração, pelo seguinte, cabe a nós, eu preguei sobre isso no domingo, né? Cabe a nós continuarmos a missão de Cristo da terra. Não cabe ao macaquinho, ao cachorrinho, ele gosta muito do cachorrinho, do gatinho, etc. Mas ele não deu esse papel aos animaizinhos e muito menos aos anjos.
Não são os anjos. Ele podia ter dito o seguinte, ó, vou mandar o meu exército de anjos aí de anjos para converter vocês. Não foi isso, ele deu esse papel a nós. Então, se nós, como parte do corpo de Cristo, temos a missão de cumprir a missão que ele deixou para nós, né? E por intermédio do Espírito Santo e do poder do Espírito Santo, as pessoas chegarem a Cristo, então isso é muito importante, porque a igreja é como que um pronto-socorro. Você já viu quem é que chega no pronto-socorro? Quem chega no pronto-socorro tá bonitinho, quem chega no pronto-socorro já está numa situação de... né? Então é uma situação crítica, tá? Alguma coisa má está acontecendo. Então a gente não pode entender, isso eu também já falei durante todas as igrejas que eu passei, desculpa, que não existe igreja perfeita. A gente imaginar a igreja de Cristo como uma igreja que todo mundo que está na igreja é bonzinho, que todo mundo cumpre, que todo mundo está convertido, é uma grande ilusão, porque a igreja é o pronto-socorro de Deus. Por essa razão é que ele teve misericórdia, ele tratou com prostituta, ele tratou com aqueles gatunos lá que eram arrecadadores de impostos e roubavam, etc, etc. Mas Jesus Cristo tratou com eles e até teve oportunidades que criticaram ele, por quê? Ah, o que o senhor está fazendo aí com essa prostituta? O que o senhor está fazendo aí com esse ladrão? Eu não quero dizer que na igreja tem prostituta nem tem ladrão, mas é um grande exemplo que Cristo deu, porque teve misericórdia de Deus. Teve misericórdia deles, né? Então a igreja é um pronto-socorro e a nossa missão é a missão de acolher as pessoas. Daí a dizer que a gente aceita o estilo de vida e o que as pessoas fazem, vai uma diferença muito grande. O nosso papel não é de caminhar junto das coisas que aquelas pessoas estão fazendo de errado, mas é de, em amor, a gente ministrar para aquelas pessoas, né? Não julgando nem nada disso, porque já tem um que é o acusador, não precisa de mais ninguém, mas esse é o papel importante para a gente, né, como membros do corpo de Cristo. Então, número 1, entender que a gente pode ter pessoas, isso eu já constatei casos concretos. Essas igrejas que têm mais de 100 anos, igrejas que eu passei por aí afora, em Nebraska, etc., e mesmo aqui em Rhode Island, todas elas eram igrejas que tinham mais de 100 anos. Igrejas onde o tataravô da pessoa se converteu lá, depois o avô, o bisavô, a mãe, né? E nem por isso quer dizer que os filhos ou os netos ou aquelas pessoas, né, que vieram de famílias sólidas, nem por isso se vê que todas as pessoas que descendem daquelas famílias já estão convertidas, né? Eu uma vez atendendo uma mulher no hospital, ela estava bem no finzinho da vida dela, ela falou, olha, pastor, a minha frustração enorme é o seguinte, eu sou filha de pastor, meu pai era um pastor, etc. Agora eu não consegui até hoje que o meu filho se converta. Deve ser uma frustração grande para uma mãe que está vendo essa realidade, mas aquilo era o sofrimento que ela estava. Aí a gente orou junto, etc, etc. Por quê? Se dependesse do amor dela como mãe, você acha que aquele filho estava de fora? Não. Eram pessoas que vinham de várias gerações na igreja. E eu já constatei pessoas dentro dessas igrejas antigas que elas vão lá por uma tradição. Aí entra a tradição, né? Porque o meu avô vinha aqui, então eu vou vir aqui. Mas não porque a pessoa está convertida. Então faz uma grande diferença entre distinguir os que estão convertidos ou não, mas isso na verdade nem é problema nosso. Isso é um problema do relacionamento da pessoa com quem? Com Deus. Com Deus. Se a gente está aqui para fazer um livro, ó, esse aqui está convertido, esse aqui deixa de fora porque não está, aí nós estamos fazendo a coisa que não interessa. Então, vamos dar uma aplicação. Pastor, eu posso fazer uma pergunta? Sim. Não vou esquecer. Então, o fato de ter negado Jesus, também ele não era convertido, né? O apóstolo que negou Jesus 3 vezes. Desculpa, o caso de quê? O caso do apóstolo que negou Jesus 3 vezes. Então, ele também não era convertido, igual Judas. Você está falando do Pedro? Sim. Que negou 3 vezes? Olha, essa é uma boa pergunta. Muita gente tem dúvida sobre isso. O que a gente vê não é um episódio isolado de uma determinada pessoa, uma atitude isolada. Você ou qualquer um pode perguntar, mas escuta, ele andou com Cristo, ele estava sendo transformado, verdadeiramente, ele já estava até, o Senhor já tinha dado até a incumbência a ele de ir ver pessoas, como deu incumbência aos outros, né? De fazer
de ministrar para as pessoas, como é que ele no final ainda foi trair, ainda foi negar Jesus Cristo 3 vezes? É um negócio duro, né? Mas o que a gente vê no final das contas? Se ele não estivesse convertido de fato, aquilo foi uma fraqueza dele. Nós todos temos fraquezas. Não quer dizer que porque a pessoa é convertida, que também não comete erro nenhum, porque a nossa fragilidade humana. Mas o que foi o resultado depois? Veja depois na história da igreja o que Pedro, como é que Deus usou Pedro poderosamente. Se ele não tivesse convertido, ele ia fazer o quê? Pastor, mas logo a seguir a ter negado Jesus, ele saiu para fora e chorou amargamente. Isso está escrito. Exatamente. Imagina, aquilo ali foi um negócio tão ruim para ele, porque ele deve ter se arrependido amargamente, ao ponto de chorar amargamente, como está escrito. Né? Então, aquilo foi o primeiro sinal. Mas vamos até dizer, porque tem uma outra, essa conversa é muito boa. Tem até uma outra coisa diferente. Existe uma grande diferença entre remorso e arrependimento. O remorso pode ser uma coisa que você se sente mal e tal, naquele momento você tenta ali alguma coisa para consertar o que você fez, mas depois você continua fazer a mesma coisa. Enquanto que o arrependimento, a palavra original, que no português é arrependimento, significa dar U-turn. U-turn, você está indo para o caminho, a estrada do abismo, ali na frente você vai cair no abismo, então U-turn é o quê? Voltar. Você volta, você faz a curva e volta lá de onde é que você veio. E tem uma coisa também muito linda, que tudo isso combina dentro das escrituras, que diz para voltar ao primeiro amor. Voltar ao primeiro. Não tem nada absurdo se uma pessoa tiver recebido de fato a Jesus Cristo, ter se convertido, genuinamente convertido, e dar algum deslize, mas depois o Espírito Santo convence a pessoa daquele pecado e a pessoa vai dar um U-turn e volta ao primeiro amor. A gente não vê pessoas assim que estão frias na fé, que estão numa situação de fragilidade e depois acabam há uma renovação na vida da pessoa. E a prova de que de fato também, fora isso que o irmão lembrou, a prova de que ele de fato estava convertido foi como é que Deus usou ele poderosamente no início. Um dia a gente vai levar um estudo aqui sobre a história da igreja no primeiro século. Olha, era uma coisa linda as coisas que aconteciam. E Jesus Cristo tinha dito mais uma coisa, que está lá escrita, que ele disse o seguinte: olha, em meu nome fareis o que eu faço e muito mais. Então, não é o sacerdote nem é o privilegiado. Nós todos, em nome dele, nós temos poder de fazer o que ele fez e muito mais, de acordo com o dom e com como ele queira usar a gente. Porque ele veio para o Pai. Exato. Quando Jesus diz porque ele veio para o Pai. Eu vou para o Pai. E depois volto para buscar vocês. Vou preparar lá uma mansão legal para vocês, depois eu volto para buscá-los. Então veja, a nossa fragilidade às vezes leva a situações que a pessoa desliza, né? Mas isso é tudo a respeito do processo de santificação. Naquele mapinha, a primeira coisa que a gente fez, o que é o processo de santificação? Tem altos e baixos, não tem? Nós todos não temos os nossos altos e baixos? O negócio não é cair, o negócio é quem é que vai levantar a gente. Porque quando ele levanta a gente, nunca vai para o mesmo estágio onde a gente caiu, né? Nunca vai para o mesmo estágio, a gente vai sempre a caminho de chegar a ser cada vez melhor, cada vez mais como Cristo, não é isso mesmo? Então é importante, número 1, e eu gostaria que vocês mantivessem isso na coleção de papéis de vocês, para que, quando forem ministrar alguém, vocês usarem esses recursos para dizer e para reconhecer e até para o objetivo de ajudar as pessoas, saber, estar consciente que no nome dele nós temos o poder de fazer o que ele fez, né, pela autoridade dele, com a ajuda do Espírito Santo, né, e aí a gente realmente, aquela pessoa, na hora que o Espírito Santo toca, o que acontece? A mente abre. O que a pessoa nunca foi capaz de ver com os olhos, porque estava espiritualmente cego, o que o Espírito Santo faz é abrir a mente da pessoa.
Isso aí é preciso a gente usar esses recursos, essas coisas. Então, Jesus revelou a Pedro quem ele era, sua verdadeira identidade. Aí veja só, e falando da identidade em Cristo, a identidade do Pedro, como a identidade nossa em Cristo, é o quê? É o que deu poder a gente não de ficar estagnado. Por isso é que o que Deus quer de nós é o crescimento espiritual, né? Não é ficar estagnado. Então, o crescimento espiritual nada mais, nada menos do que a nossa caminhada pelo poder do Espírito Santo, né? E aí a gente poder dar o testemunho e entender as coisas espirituais, porque o Paulo disse que as coisas espirituais só são possíveis de se discernir por o quê? Por meio do Espírito. Então, assim, nós como seres espirituais, eu coloquei aqui, devemos descobrir a nós mesmos. Uau, chegou agora a hora de orar. Descobrirmos a nós mesmos é descobrir que no próprio interior nosso há um movimento de construção em si, de identidade e de expansão que se torna possível graças a uma ação constante do Espírito Santo, do Espírito de Deus, que nos arranca da paralisia existencial que impede o fluxo da vida. Você pode ver o seguinte, a nossa paralisia espiritual é como que a gente estivesse atado, de maneira que a gente fica paralítico do ponto de vista espiritual. A gente não cresce. Ou seja, a nossa paralisia representa que nós não temos ainda uma identidade espiritual em Cristo. Porque a pessoa que está com a identidade em Cristo não é suposta e nem vai acontecer na prática de ficar estagnado espiritualmente naquele mesmo estágio que a gente estava antes. Senão não teria sentido as promessas de Jesus, nada disso. Então, quando você vê que o propósito nosso, que o nosso propósito é a gente crescer espiritualmente, é porque, como seres naturais, dentro da nossa natureza humana, nós não somos capazes de crescer coisa nenhuma. A gente cresce em estatura, né, mas não cresce espiritualmente. Aí a segunda página eu digo lá, como podemos reconhecer a nossa identidade, a nossa nova identidade? Só existe um meio. Qual o meio da gente recorrer? Opa! Deixa eu fazer outra pergunta. Sim. Porque você já vai para outra página, né? Quando diz aqui em Mateus 16, 19, e eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Esse poder aí que Deus dá a Pedro, né? Nós em oração também temos. É óbvio, né? Sabe por quê? Pelo seguinte, eu pulei aquilo ali, me passou desapercebido, mas é chave na nossa identidade. Tudo que ligares na terra será ligado no céu. Ou seja, pelo poder do nome de Jesus, se o nosso pedido, o nosso desejo é expressado, porque como é que a gente vai ligar alguma coisa aqui na terra? É como? É a gente declarando, né? A gente declarando, é a gente agindo e agindo no poder do nome de Jesus. Tudo que a gente orar, isso é chavíssima, chavíssima. Toda e qualquer oração, quando a gente termina a nossa oração, ou no meio, ou lá no que momento for, a gente faz e declara, eu peço isso, Senhor, em o nome de Jesus Cristo, porque é no nome dele que existe poder. E o que nós atarmos na terra, ou seja, se a gente aqui, como corpo de Cristo, estivermos de acordo com aquilo que a gente está orando, né, é preciso que a gente esteja no mesmo espírito, no mesmo sentido. Se nós orarmos, pedirmos alguma coisa que não é contra a vontade de Deus, é óbvio, nós não vamos nos unir para pedir alguma coisa que é absolutamente fora. Mas tudo que se pedir aqui, de acordo, estando de acordo, isso é importante também no sentido de família. A gente orar em família, porque tudo que se concordar, que está dentro da perspectiva de Deus, que se concordar aqui na terra, vai ser concordado no céu. E esse poder a gente tem, não para a gente determinar o que Deus tem que fazer, mas para ele sentir que nós estamos caminhando em unidade. O Pai, o Filho e o Espírito Santo nunca trabalharam em discordância um com o outro.
Onde existir discordância, não existe unidade, é óbvio. Então, o modelo de relacionamento humano, que é o que vai ser o assunto do programa, modelo de relacionamento humano, ele é estabelecido à base do relacionamento entre a Santíssima Trindade. As três pessoas da Santíssima Trindade, nunca um disse assim, olha, você vai fazer isso porque eu obrigo a você. O Pai nunca obrigou Jesus Cristo a vir aqui. Ele fez aquilo por amor a nós, né? E outra coisa também é o seguinte, o Espírito Santo e Jesus Cristo está lá, desde o princípio da criação, diz que eles estavam presentes no princípio da criação, né? É o que está lá escrito no livro de Gênesis. Eles estavam juntos, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, trabalhar de acordo com o modelo da Santíssima Trindade é trabalhar junto e trabalhar por amor e dentro do mesmo Espírito. Por isso é que quando se faz isso, se liga aqui, também é ligado lá no céu. Pastor, também a respeito deste, porque a irmã falou, a Igreja Católica usa muito aquele versículo. A Igreja Católica usa muito aquele versículo. Ah, sim. Porque o que os padres ligam está ligado. Independentemente se eles estão fazendo a vontade de Deus. Mas o padre por si só não tem o poder de ligar. Mas eles ligam e desligam. Eles usam muito aquele versículo nos seus livros religiosos, nos seus ensinos. Sem dúvida. E eu creio, eu nunca me aprofundei muito nesse estudo, nesse aspecto específico da doutrina católica. Mas não só a doutrina católica, mas a gente mesmo, protestante, absorveu muita coisa do Antigo Testamento. Se for ver direitinho, tem muita coisa que a gente faz que é absorvido do Antigo Testamento. Eu quero crer que isso seja uma questão de tradição, porque no início, no primeiro século, não tinha escrito os evangelhos. Então, pela tradição, eles faziam a prática tomando como base o quê? Tomando como base o Antigo Testamento. E no Antigo Testamento, o sacerdote era o mediador. O nosso mediador hoje, depois de Cristo, não é o sacerdote, é Cristo. Cristo é o nosso mediador, não é os santos, não são os santos nem nada. Cristo é o nosso mediador. Enquanto que no Velho Testamento, o sacerdote era o mediador. Então eu quero crer, não posso afirmar com certeza, mas como nós mesmos protestantes absorvemos coisas que vêm do Antigo Testamento, eles também, né, eu quero crer que pela tradição absorveram aquele conceito de que o padre é o que ata e desata, né, mas na verdade isso não tem consonância com o... Agora, eu te pergunto o seguinte, vamos supor, um padre que... Aliás, tem muitos padres que conhecem profundamente as Escrituras. Não se pode imaginar que os padres são ignorantes das Escrituras. Mas eu já vi um padre lá nas montanhas, no Rio de Janeiro. Aquele homem tinha um profundo conhecimento das Escrituras e as coisas que ele orava, ele deixava esse ponto muito claro. Olha, vamos orar, mas eu quero saber se vocês estão de acordo com aquilo que nós vamos orar. Foi o único homem que eu vi que realmente ele tinha não só o conhecimento, mas ele colocava em prática aquilo que estava escrito, né? E ele várias vezes fazia isso. Ele fazia olha, precisamos de estar de acordo para a gente orar. Estamos de acordo? Sim. Então, vamos orar. Ele nunca se arrogava como um mediador entre a congregação e o Senhor. Bom, então, isso aí. Agora, diante disso, eu gostaria que a gente aproveitasse o nosso momento de oração. Depois tem aqui 4 passagens que eu alinhei. Aliás, eu posso lê-las rapidamente antes da gente começar a orar, porque eu quero que a nossa oração hoje, foi isso que Deus botou no meu coração, que a gente hoje busque orar no propósito, se estivermos de acordo, que o Espírito Santo traga à superfície da nossa mente alguma coisa que está lá no profundo da nossa alma e que ainda precisa de cura.
Todos nós, de alguma maneira, precisamos de cura, né? Não vamos lá aqui fazer confissões, mas sabemos, mas há coisas que estão ferindo a gente no profundo da nossa alma, que a gente não sabe. E aí o papel do Espírito Santo é qual? É de trazer para o nível da superfície da nossa mente aquilo que a gente precisa de ser curado, e o Senhor vai fazer isso essa noite. Porque Ele não botou isso aí no meu coração num propósito só da gente orar como um ritual, né? Mas eu queria só fechar aqui lendo essas 4 passagens que são cruciais. A primeira delas é Gênesis 1, 27, não precisa de esforçar muito, porque é aquela que fala que nós fomos criados à imagem de Deus. Agora, João, o Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12, diz o seguinte: contudo, aos que o receberam, só para fechar esse assunto, aos que o receberam, os que receberam a Jesus, aos que creram em seu nome, deu-lhes o quê? O direito de se tornarem filhos e filhas de Deus. É uma identidade diferente daqueles que nunca chegaram aos pés do Senhor, porque todos são criaturas. Isso é uma confusão enorme na cabeça das pessoas. Todos nós somos criaturas de Deus. Agora, para termos a identidade, para a nossa identidade passar de criatura para filhos e filhas, é preciso o quê? Para aqueles que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, né? Depois, em 1 Coríntios 6, 19 e 20. Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus, e que vocês não são de vocês mesmos? Eu acho que a gente analisou essa passagem na semana passada. E que vocês não são de vocês mesmos. O nosso corpo tem que ser preservado, porque ele é o templo do Espírito Santo. Aí diz aqui: vocês foram comprados por alto preço, portanto, glorifiquem a Deus com o seu próprio corpo. Então eu imagino que se a gente maltrata o nosso corpo e sai por aí botando um monte de penduricalhos no nosso corpo, alguma coisa tá mal, né? Já imaginou? Joãozinho já imaginou aqueles caras com aqueles brincos todo pendurados? Aquilo ali não agrada a Deus, né? O corpo, você é uma pessoa criada, você tem um corpo bonito, a sua irmã, todos nós fomos criados para o propósito de Deus, e não para a gente sair por aí pendurando um monte de coisa para querer ser diferente, né? Bom, depois, Colossenses 3, 1 a 4. Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, o que ele manda fazer? Procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas de quê? Do alto, e não as coisas terrenas. Pois vocês morreram, quer dizer, morreram não fisicamente, mas morremos para o pecado, e agora a sua vida está o quê? Escondida com Cristo em Deus, né? Quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com Ele em glória, que vai ser no dia que o Senhor voltar, né? na nossa ressurreição. E depois tem o Romanos 8 e o Lucas 9, que vocês podem ver depois em casa. Tem alguma pergunta? Então, vamos fazer o seguinte. Vamos, se vocês estão de acordo, para aplicar o que a gente acabou de aprender, né? Sim, a gente pode desligar. Cada um lá que ore de acordo. Obrigado.